Fernando Figueiredo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Como sempre, é uma satisfação estar de novo aqui para falar de temas da engenharia civil. Maravilha. Tá chovendo, a chuva meio atemporal, né, que chegou ultimamente, né? E a gente fica sempre preocupado, né, em alguns locais com as construções que são feitas em áreas de risco. Tem muitas construções em área de risco aqui na cidade, Fernando? Tem sim, e esse é um problema não só de Cajazeiras, mas como do Brasil todo, né? Mais uma vez estamos nós aqui falando de saneamento básico. Um pouquinho mais perto do microfone. E esse é justamente uma característica do saneamento básico, que é a infraestrutura. A infraestrutura, e uma das ramificações da infraestrutura é justamente essa, para riscos de inundação, de deslizamentos e etc., que são causados, são intensificados com a presença das chuvas, que é o atual momento que estamos vivendo, né? Ô Fernando, sendo uma construção de origem pública ou de origem privada, tem que ter sempre um engenheiro, acredito eu, para avaliar. Dizer, olha, não vai construir aqui não, que aqui não dá certo e tal. E o próprio órgão municipal tem que fiscalizar, né? Como é que tá? Não estão fiscalizando? Sim, todas as obras nas cidades, elas precisam de alvará. O alvará é uma autorização para se construir. E nesse alvará, a prefeitura, o órgão municipal, né, solicita alguns documentos. Um deles é justamente o termo de responsabilidade técnica, seja de engenheiros ou seja de arquitetos, e entre outros elementos, né, projetos, etc. Então, para se construir tem alvará, só que há esse problema, né? Muitas vezes as pessoas conseguem um alvará sem que haja um acompanhamento, às vezes o responsável técnico até se responsabiliza por algo, mas ele não acompanha, e outras vezes é por negligência, né? A pessoa constrói em locais onde não deveria, e aí a lentidão burocrática, né, dos municípios, dos órgãos públicos, faz com que isso demore anos para que chegue a fiscalização e faça alguma coisa. E é um tema muito complicado, né? Mexer com moradia, principalmente, é muito complicado, porque depois que a moradia está feita, é uma situação bem complexa para você desabitar ali. E ali pode correr um risco aí de desabar, problemas de alagamento, né? Sim, esse é um problema grave que vivemos. Problemas né? de infiltramento também podem ocorrer? Ocorrem com muita frequência. Muita frequência. Mas aí a gente procura fazer, tem todas as cidades, né, tem a Defesa Civil, e a gente procura se ater à segurança principalmente, né? Que é justamente os órgãos municipais, a Defesa Civil quem trata disso, né? Para definir as zonas de risco e atentar aos moradores, né? Informar os moradores aquela situação de risco onde elas vivem. Além de problema de infiltramento, quais são os outros possíveis problemas, Fernando? A gente chama essa área de engenharia diagnóstica, né? De identificação de patologias na engenharia. Então, são inúmeros, né? Infiltração, os materiais não conseguem exercer a sua função 100%, né? Aí eu sempre chamo para os meus colegas, para os meus alunos também, que além de ser engenheiro civil, você tem que ser engenheiro de desempenho, você tem que dimensionar um imóvel, uma residência, para atender 100%, para ter 100% do desempenho. Então, a gente tem essas características, né? Os materiais começam a se deformar mais rapidamente e causam esses danos. Mas o principal problema que existe é justamente com relação às enchentes, né? E os deslizamentos que ocorrem nessas áreas de risco. Você conseguiria apontar agora quais são os locais ou os bairros de Cajazeiras que têm mais construções em situação de risco? Sim, consigo sim. O bairro do Cristo Rei, né, principalmente, que o tema é bem específico, para quem é da cidade já sabe por que é uma zona de risco, porque é um morro. Né? Então, sempre que se constrói em morro, você tem esse tipo de problema. Um risco de desmoronamento é sempre real, esse risco sempre vai existir. Haja visto esses exemplos que nós temos, muito provavelmente e infelizmente nós iremos ter esses problemas de novo. Agora em janeiro, né, final de dezembro, vai começar lá no Rio de Janeiro a ter desmoronamento, em São Paulo, Recife, Salvador, vai ter esses problemas justamente nessas construções que são feitas em morros e em locais elevados. Além disso, nós temos outras áreas de risco, né? Aqui mesmo no Diário do Sertão, comumente se tem matéria sobre ruas inundadas, etc. Lá na Agrovila é um potencial de risco, porque foi uma área que não foi planejada.
ela começou a construir sem que houvesse a delimitação, sem que houvesse a marcação dos bairros. Campo do Vaqueiro, o Jardim Oásis também tem problemas de drenagem urbana, e quando chove, acontecem esses problemas de inundação e de falta de escoamento dessas águas. Aquela região ali próximo do Pio Décimo, eu não sei exatamente o trecho, mas é como você vai subindo ali por trás do Manuel Mangueira. Você lembra que tinha uma baixa ali com um monte de residência? Sim. Você consegue lembrar qual é, né? Sei. Lá ali também é uma situação. Sempre que tem essa ocorrência de construção em locais elevados, se ele é elevado, tem a situação mais baixa, né? Então, quando ocorre esse desnível, há sempre o risco de acontecer desmoronamento. E eu abro um parênteses, né, para as zonas também, não só as elevadas, mas quando acontece o escoamento. Que nós temos, por exemplo, um rio passando no meio da nossa cidade, né? Que é a Sangria do Açude Grande, o pessoal gosta de comumente chamar assim, mas é o canal que vem justamente do vertedouro do Açude Grande, em termos técnicos, né? E aí o pessoal mistura muitas vezes esse canal, né? Que ele era um rio natural e foi canalizado, o pessoal mistura com esgoto. E nunca pode acontecer isso no Brasil. Inclusive é proibido. São separados, né? E esgoto é canalizado. As águas pluviais que devem ser abertas, né? Então ali, em todo esse canal do nosso rio que passa na cidade, a gente tem esse tipo de problema. E aí você já ramifica para as outras cidades, né? São João do Rio do Peixe, por exemplo, passa lá na cidade o rio do peixe, né? E causa um transtorno monstruoso. Quem lembra aí, né, de 2008, os problemas que tiveram, porque teve grande chuva, né? Grande incidência de chuva em anos seguidos. Houve um transtorno terrível, né? Souza também, com o Rio Piranhas e o Rio do Peixe, que passam por lá, também enfrentam esses problemas, né? E aí? Feito, sabe que ali tem um problema, o que fazer? Construir a casa. Abandonar a casa, o pessoal não vai querer fazer. Chegar à prefeitura e dizer assim, ei, vamos sair da casa aí agora, tal, é um transtorno. Tem solução para isso? É um problema bem complicado, né? Na engenharia, você já falou quais as dificuldades, né, que se tem nesses problemas, porque você vai tirar uma pessoa de sua habitação. Então, obviamente, você tem que fornecer uma habitação necessária para que essa pessoa saia. Aí vem o outro problema. Geralmente, quando o poder público fornece, é num lugar muito distante. E a pessoa não vai. Isso. Aí a pessoa não quer ir. Aí, e termos judiciais, né, para desapropriação de moradia, é um termo muito complicado. A gente vê aí aos montes, né, matérias divulgando isso, porque muitas vezes é forçado, só que a pessoa insiste ainda em ficar. Então é um tema extremamente complexo de se resolver. É rezar para não ter problema. Apelar complicado, pro divino, né? Complicado. Outro problema que a gente tem aí é nas cidades, né? Parece que a maioria das cidades do Brasil tem problema com o escoamento das águas pluviais, né? Sim. As jaseiras aqui no centro, quando chove, em locais fica difícil até de você conseguir andar. Isso é um problema gigantesco no Brasil, né? Porque tanto esgoto quanto os serviços de drenagem, né? Normalmente eles ficam escondidos, e principalmente drenagem, ele aparece de épocas em épocas. Então, quando chove, ele é um problema presente. Só que quando cessa essas chuvas, aí a pessoa começa a esquecer, né? Esquece que tem esse problema, mas quando volta as chuvas, começa a ter. Então, no Brasil inteiro, nós temos uma deficiência gigantesca de drenagem pluvial. E aí você que está em casa entenda esses termos de drenagem pluvial como as sarjetas e as bocas de lobo, que são os principais elementos que nós temos de drenagem pluvial que levam essa água da zona urbana para outras localidades, né, mais seguras e que estabelecem uma situação favorável à moradia. Muito bem. Fernando, mais alguma coisa? Eu queria só fazer mais uma observação sobre os perigos, né? Como eu disse, nós estamos agora iniciando um período chuvoso, mais uma vez no sertão, então fiquem atentos às recomendações da Defesa Civil. Todas as cidades têm essa área e ela é muito importante para definir as zonas de riscos e as pessoas que correm esse perigo com as enchentes, né? Maravilha, obrigado. O canal tá bombando. Tá indo bem. Canal Fernando Figueiredo, é só botar lá no YouTube, canal do Fernando Figueiredo, que você me encontra, tem lá alguns vídeos, inclusive sobre saneamento básico. Fernando, para a próxima segunda-feira, vamos entrar na Copa do Mundo, já que está tendo aí a movimentação? Exatamente. A gente vai falar um pouco
das obras do Catar, né? É um dos lugares mais modernos do mundo, das complicações que tiveram também essas obras, né? Principalmente com relação aos direitos trabalhistas e, claro, falar dos 8 estádios da Copa que foram feitos para a realização do evento.